nós estudamos cargas elétricas em campos magnéticos, nós sabemos que estas são defletidas, né? Há uma força magnética sobre partículas carregadas positiva ou negativamente quando elas penetram campos magnéticos. E também nós já sabemos agora que eletricidade gera magnetismo. Então, nós temos aqui uma corrente elétrica e a representação das suas linhas de indução, o campo magnético. Aqui nós temos um outro fio próximo ao primeiro com as suas linhas de indução, né? O seu campo magnético. Agora, o que acontece quando este fio que tem o seu campo magnético está próximo a este outro fio que também tem seu campo magnético? Ou seja, este fio tem cargas próximas a um campo externo, assim como este fio tem cargas que estão próximas a este campo que é externo a ele. Então, nós temos aqui uma segunda representação. O que nós vamos fazer? Ao invés de desenhar estas partes circulares como nós estávamos fazendo, né? Essas representações aqui das linhas de indução, nós vamos representá-las de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais limpa. Qual será essa representação? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nós temos o fio, a corrente elétrica e a regra da mão direita, né? Aqui são as costas da mão, a mão direita, e os nossos dedos ficaram para cá, né? Lembra aqui do papelzinho. Então, a mesma coisa. Se os meus dedos batem deste lado aqui, isso significa que o campo magnético vai estar entrando por este lado. E aí, o fio, né? Então, vamos representar aqui, esse aqui seria o meu fio, corrente elétrica está para cima, aqui está o meu polegar. A minha mão vai dar essa voltinha aqui, ó. Ela vai vir por aqui, vai fazer a voltinha e ela sai do outro lado, né? Ela vai fazer a voltinha aqui, a folhinha sai por esse lado. Então, a saída é representada por um pequeno ponto. Então, o xizinho representa entrando, campo magnético entrando, e esse daqui representa o campo magnético saindo, que nada mais é uma outra maneira de você representar essas formas, esse sentido, né, das formas geométricas adquiridas aqui, circulares neste sentido, né, passa por trás do fio, passa pela frente do fio. Então, aqui nós usamos a regra da mão direita. Usando desta maneira, né, nós vamos colocar essa representação. Em verde, tudo o que acontece para esse fio. Então, o meu polegar está alinhado com a corrente elétrica, os meus demais dedos estão para este lado aqui. Então, o que eu representaria? Para este lado, eu tenho muitos X verde. Só que quanto mais longe, menos intenso é o meu campo magnético. Se desse lado aqui é X, então do outro lado do fio, a gente já coloca automaticamente pequenos pontinhos. E isso acontece ao longo de todo o fio. Aqui teriam mais X, aqui teriam mais pontinhos. Campo magnético entrando, campo magnético saindo. Para não ficar um desenho muito poluído, eu vou representar só a primeira linha. O segundo fio, por sua vez, a gente faz a regra da mão direita. Nós temos que o polegar alinhado com a corrente elétrica, os dedos ficaram daqui do fio para lá. Então, nessa região aqui, o campo magnético também é entrando para este fio. Entretanto, depois do outro lado, se desse lado é entrando, então deste lado é saindo. E assim vai até o infinito, onde o campo magnético seria zero. Então, nas regiões mais próximas ao fio, o campo é mais intenso. Quanto mais eu me distancio, menos intenso ele é, né? Mais fraco ele seria. Aqui sempre será entrando e desse outro lado sempre saindo. Agora, o que acontece entre esses dois fios? Quando nós temos fios percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, então isso é importante, nós estamos trabalhando com o mesmo sentido
de corrente elétrica, esses dois fios vão ter uma força entre eles. Essa força sai devido à ação do campo magnético sobre as partículas de cada fio. O campo magnético azul, que é deste fio aqui, agindo sobre as partículas deste fio, vai puxar as cargas neste sentido. Já o campo magnético verde, o verde, vai agir sobre esse fio e aí vai puxar ele nesta direção e sentido. Então, nós temos aqui que as forças magnéticas são atrativas. Os fios têm uma força de atração entre eles. Mesmo sentido de corrente elétrica, a força sempre será de atração. E se eu tiver fios percorridos por correntes elétricas em sentidos opostos? Nós vamos fazer o mesmo esquema. Então, nós vamos colocar aqui, ó, corrente elétrica. Para este lado do fio, sempre será X. Para este fio aqui, tá? Sempre será entrando. Então, nós vamos usar a caneta verde para designar que deste lado aqui, não importa onde, até o infinito e além, vai ser X. Do outro lado deste fio, vai ser pontinho, saindo. Este outro fio, representado pelo azul, a corrente elétrica, opa, não está para cima, a corrente elétrica está para baixo. Então, olha, o meu polegar ficou aqui. Agora, os meus dedos estão daqui para lá. Então, em qualquer região do fio para lá, eu vou ter aqui X. Não importa a existência de outro fio. Então, eu estou olhando o campo magnético que este fio aqui gera. Então, deste lado é X. E deste lado aqui, pontinhos. O verde, o fio representado pelo verde, gera X aqui, campo entrando, campo saindo. O campo azul vai ser entrando aqui, saindo aqui. Correntes elétricas com sentidos opostos, a força entre eles é uma força repulsiva. Gente, as forças são sempre de mesma intensidade, lembrando a lei de Newton, para ação e reação. Uma não é mais forte que a outra, não importa a intensidade da corrente. Ah, essa corrente é mais forte do que essa, tem uma maior intensidade. Então, essa força é maior? Ou aquela força é maior? Não, as forças são sempre de mesma intensidade. Então, nós temos aqui sentidos opostos de corrente elétrica, o que me resulta em uma força de repulsão entre eles. Mas por que eu fiz esses X e essas bolinhas, né? Para mostrar para vocês uma outra relação. Então, atenção aqui, ó. Perceba que na região entre os fios, tá? Na região entre os fios, nós vamos ter que dos dois campos, né? Tanto do azul quanto do verde, ficou X. Então, o campo magnético resultante aqui é a soma dos campos. Haverá um reforço do magnetismo aqui. Já nas extremidades, nós temos que um dos campos é entrando, o outro campo é saindo. Nós temos vetores opostos. Então, nessa região até o infinito e além, o campo magnético resultante em qualquer ponto aqui vai ser uma subtração. Então, ele é menos intenso. Assim como acontece nessa região aqui, ó. Nós temos pontinhos e xizinhos. O campo magnético resultante em qualquer um desses vai ser uma subtração. Aqui o campo é mais forte, aqui o campo fica mais fraco, assim como aqui. E no primeiro desenho? No primeiro desenho, olha como é que ficou a região entre os fios. A região entre os fios ficou X e pontinho, entrando e saindo. Então, nessa região entre os fios, o campo magnético será menos intenso. Eu vou ter uma subtração, porque são vetores que estão opostos. Já na região lateral para fora dos fios, né? Nós temos aqui um campo magnético que vai ficar mais forte. Assim como
desse outro lado. Um campo magnético mais intenso. Eu vou somar o campo magnético aqui, mais esse campo magnético. Aqui eu somo esse com o outro que... Opa, perdão. Aqui eu somo esse com esse outro campo magnético. Regiões externas aos fios, para fora deles, serão mais intensas. A região entre os fios será de um campo magnético menos intenso, embora a força seja de atração.